E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar aqui de mais uma personagem obscura da DC, que eu vou contar aqui uma pequena sinopse pra você. Ela é uma garota loira que foi criada na Terra com uma nova família adotiva aqui e mal sabia que na verdade ela era uma princesa de um reino mágico. De repente, no seu 13º aniversário, ela descobre o seu destino e parte para derrotar as forças do mal que destruíram o seu mundo natal. Além dos seus poderes mágicos, ela tem um animal de estimação bem fodão e com a ajuda dos seus amigos, ela luta contra as forças do mal. Peraí, estamos falando aqui, será da Sailor Moon ou será que eu tô falando aqui da She-Ra, né? Esse é até um suspense meio besta, porque você já viu a capa do vídeo, já viu o título também do episódio e sabe que nós vamos falar aqui, na verdade, é da Ametista, a princesa do mundo de cristal. Aí você pode pensar, ah, beleza, mas essa Ametista na verdade não seria uma cópia da Sailor Moon e da She-Ra que eu citei? Na verdade seria meio que o contrário, né? Porque a Ametista foi criada no ano de 83 e o primeiro episódio da She-Ra foi em 85. Já a Sailor Moon foi criada somente em 91, bem depois. Mas já me fala aí nos comentários, você conhecia a Ametista? Se conhecia, me fala de onde por aqui, né? Ela foi criada pelo Dan Michigan e o Gary Cohn e desenhada pelo Ernie Collow. Ela começou com uma história à parte da revista Legião dos Super-Heróis 298, da mesma forma como o Capitão Cenoura começou na revista dos Novos Titãs. O nome da nossa heroína na Terra é Amy Winston, mas no mundo de origem dela ela se chama Ametista, o mesmo nome também do cristal, né? Isso é até bem confuso porque assim, os pais da Ametista são chamados de Lord Ametista e Lady Ametista. Isso até na verdade é meio que um título, né? Porque no caso a Ametista que eu tô falando, ela era a princesa Ametista, mas depois vamos pensar que ela vira a Lady Ametista. Então se ela tiver uma filha, vai ser novamente a princesa Ametista. Se tiver um filho, vai ser o príncipe Ametista. E se tiver mais de um filho também, vai ser o príncipe Ametista 1, o príncipe Ametista 2 e assim por diante. Então eles não têm realmente um nome próprio nesse reino do mundo de cristal. Mas antes de falar sobre a Ametista, vamos falar aqui um pouquinho sobre a sua terra natal, o mundo de cristal. Coloca aí, editor, o verdadeiro mundo de cristal. Na verdade o editor sou eu, né? Mas beleza. Não, rapaz, não é esse não. Coloca o verdadeiro mundo de cristal da DC, pelo amor de Deus, não é Xuxa não. Esse mundo fica localizado em uma outra dimensão que originalmente era governada pelos Lordes do Caos, né? E há milhares de anos atrás, a magia estava apenas começando a surgir na Terra, graças aos alinhamentos das estrelas, e nessa época existia a Citrina, que pertencia a uma raça antiga de feiticeiros batizadas de Homo Magi. Um dia ela fez um acordo com os Lordes do Caos para criar um reino onde seres mágicos e as fadas quisessem viver caso quisesse sair da Terra, né? Esse acordo permaneceu em segredo por muito tempo. Por conta da presença das fadas, esse mundo também é conhecido como Fairy, né? Que é o nome do mundo mágico conhecido como a Casa das Fadas lá no folclore europeu. E já no atual universo, o mundo de cristal faz parte do Reino dos Sonhos, ou seja, tem essa correlação agora com o Sandman. E o mundo de cristal é composto por 12 casas reais, cada uma representando um cristal, e vamos falar aqui rapidamente sobre cada uma delas. A primeira seria a Casa Ametista, né, que chegou a governar esse reino do mundo de cristal um pouco antes dessa história começar, e é a casa mais poderosa e estava sem uma líder até a volta da nossa protagonista. Depois tem a Casa Topázio, né, onde vive o Príncipe Topázio, que foi um dos interesses amorosos da Ametista. Temos também aqui a Casa Esmeralda, que é a casa governada pela Lady Esmeralda, protetora da magia verde. Em seguida tem a Casa Pedra da Lua e a Casa Garnet, né, que são aliados da Casa Ametista. E a próxima seria a Casa Opala, né, que é governada pelo grande vilão dessa história, o ditador, o Opala Negro. O bom é que no nosso universo também existia um vilão chamado Opala Negro também, que bebia muita gasolina. E esse vilão tinha um filho chamado Carnelian, né? Mas pode chamar de Cornélio aqui, fica mais legal. E ele nasceu na Terra e não tinha poderes. Já as casas Safira e Sardonyx são aliados da Casa Opala, ou seja, são casas de vilões também. Também tem a Casa Diamante, que é o lado do Santuário de Diamantes, e também tem os Padres Diamantes.
Tem também a Casa Rubi, né, que fica em uma das bordas do reino. Eu não achei muito sobre ela, só que ela teve brigas com os Sardonyx também. A Casa Turquesa é governada por uma mulher selvagem, a Lady Turquesa. Já a Casa Aquamarine, nessa primeira revista não é muito explorada, ela é governada por um cara muito egoísta e ambicioso. E por fim tem a Casa Onyx, né, que no pré-crise não é muito explorada, mas nos 952 foi dito até que aquele vilão, o Eclipso, é filho dos seres da Casa Onyx e Diamante e nasceu durante um eclipse. E agora falando um pouquinho sobre a personagem e a história dela, né? Como eu falei, a primeira aparição foi uma história à parte que veio na revista Legião dos Super-Heróis e não era uma história de origem. E nessa primeira história vemos aqui o grande vilão, o Opala Negro, que tinha reunido fragmentos de 11 dos 12 cristais e juntamente com seus servos e seu filho Cornélio, que estava em busca do cristal ametista. Quando ele percebe, a ametista estava vagando pela floresta, tipo a Chapeuzinho Vermelho, só que com um aliado chamado Grant. Os vilões atacam a nossa heroína enviando um dragão e um furacão, mas ela consegue combater os desafios com sua magia. No final eles são atacados por mais um dragão e a ametista abre um portal e vai para casa. E assim que ela chega no seu quarto, vemos que a princesa adulta que vemos ao longo dessa história nada mais é do que uma garotinha de 13 anos que vivia na Terra. Então no final tem até um balão, assim, você quer saber mais sobre essa personagem e tudo mais, vai ter a revista própria. Então foi toda uma introdução para você ter essa curiosidade mesmo, né? Claro que eles deixaram para contar a origem dela justamente nessa primeira edição da revista própria. E na primeira edição, ainda do ano de 83, vemos aqui uma garotinha chamada Amy, e ela tinha sempre um sonho bem recorrente, que ela era herdeira de uma pedra mística, que seus pais, né, no caso o Herbie e a Marion, não eram seus pais biológicos, e ela era uma adulta enfrentando seres parecidos como ogros, até uns gárgulas também. Até que no seu aniversário de 13 anos, um ser parecido com um dragãozinho, mas sem asas, vai até a casa da Amy por um portal e deixa um presente para ela. Quando a Amy abre, encontra um colar com a pedra ametista. Em posse da pedra, mais tarde, quando ela abre o seu armário, aparece um grande portal e um ogro a captura e a leva até a Fortaleza Opala. Assim que a Amy entra nesse mundo, seu corpo começa a mudar, ela vira adulta com uma nova roupa toda roxa. Agora capturada e antes desses servos levar ela até o seu mestre, tem uma cena bem pesada até para a época, que eles tentam pegar a Amy à força, que eu vou até evitar umas certas palavras aqui para não prejudicar até o alcance do canal, mas deu para entender o que é que ia acontecer aqui, né? Até que a princesa acaba sendo salva pelo Grant, né, que nós vimos lá naquela primeira história, e ele a leva até a presença da Citrina, né, que é uma bruxa do bem, né, porque sempre o pessoal associa a bruxa como sendo do mal. E essa Citrina meio que virou a segunda mãe, né, da Ametista nesse reino, porque ela ficou encarregada de cuidar justamente dessa princesa após a morte dos seus pais biológicos, né, o Lorde Ametista e a Lady Ametista. E até a Amy reconhece a Citrina através dos sonhos que ela teve quando era até mais novinha. Eles vão até o Castelo Ametista e vemos lá o trono todo de cristal à espera dela e ficamos sabendo aqui da sua origem completa. Foi dito que o Lorde e a Lady Ametista eram um casal amoroso e governava todo o reino de cristal com base na honra. Até que um dia apareceu o Lorde das Trevas da Casa Opala, e aqui já dá para entender que as pessoas desse mundo vivem muito mais tempos que os da Terra, né? Porque foi dito que o pessoal da Ametista governava esse reino por séculos. E depois o ditador Opala Negro se uniu com o Lorde da Casa Sardonyx e mataram os da Casa Ametista, só que durante a batalha a Citrina ficou encarregada de salvar a filha recém-nascida e a levou até outro mundo, né? E assim essa bebê foi parar na Terra e foi espalhado lá no mundo de cristal que todo mundo da Casa Ametista tinha morrido. E quando a Amy chegasse na idade correta de assumir o trono, a Citrina ia voltar até a Terra e contar toda a verdade. Só que o Opala descobriu tudo antes e por isso que a história aconteceu como nós vimos, né? Ele tinha sido capturado um pouco antes. A Amy tá assustada desde o começo da história, né? Ela fica chateada, ela quer voltar para sua casa e a Citrina fala que ela vai voltar sim, né? Isso aqui não é um sequestro, então dá uma acalmada nela também. E eles explicam também até o porquê do corpo dela cresceu do nada, né? Eles dizem que no mundo de cristal o tempo passa diferente que na Terra, né? Enquanto no mundo de cristal se passam dias, na Terra se passam horas. Por isso tem a transformação do corpo instantaneamente. Ou seja, no mundo de cristal ela teria mais ou menos uns 20 anos, enquanto que na Terra ela teria seus 13.
E o legal é que isso aí só vale para adolescente virar adulto nesse mundo, né? Porque se a Citrina já é velhinha no mundo de cristal, se ela pisasse na Terra, ela morreria instantaneamente, né? Mas isso não ocorre. Voltando aqui à história, o castelo Ametista começa a ser atacado pelo Lord Sardonyx, e a Ametista tem que aprender rapidamente a usar seus poderes, observando justamente a Citrina usar também. E só assim elas conseguem expulsar os invasores. Depois disso, a Amy chora mais uma vez que ela quer voltar para casa, e a Citrina ensina ela a abrir um portal para que ela possa ir e voltar na hora que quiser. Enquanto isso, na Terra, né, mostra que os pais da Amy achavam que ela tinha sumido, né, tinha até tentado chamar a polícia e tudo mais, mas no final ela retorna e dá tudo certo. É tanto que nesse final dá até a entender que a mãe adotiva da Amy sabia alguma coisa desse mundo, mas depois eles deixaram essa história pra lá. Já na segunda história, né, o Cornélio, aqui, o filho do Opala Negro, sequestra a Ametista, mas graças à ajuda do cachorro da Amy, que foi também para o mundo de cristal, eles conseguem fugir. E como eu falei, né, o Cornélio é um vilão que veio da Terra, ele não tem poderes, e nessas histórias ele usa arma de fogo, até uma metralhadora em um certo momento também. E até no começo, quando você tá lendo essas histórias, parece que vai ser um negócio meio chato, né? Porque toda vez que a Amy vai pro mundo de cristal, os pais ficam desesperados achando que ela vai sempre sumir e tudo mais. Mas logo eles resolvem tudo isso. Porque na edição 3, o pai flagra a Amy indo pro mundo de cristal, e na edição 5, os ogros invadem a Terra, a Amy tem que se transformar ali justamente no seu colégio, todo mundo fica sabendo sobre ela. E só lá na edição 6 nós vemos aqui um pouquinho do passado dos Winston, né, que mostrou que no começo eles perderam o bebê após um parto, depois uma luz forte surgiu, eles viram até uma senhorinha assim, e do nada eles estavam segurando uma outra bebê, uma bebê loira, né, ou seja, a Citrina escolheu esse casal para cuidar da Ametista. Aí nessas histórias também tem todo um arco sobre o Grant, né, que ele luta bastante contra o Opala Negro. No final ele descobre que ele é filho do vilão e acabou até morto pelo seu pai. Aí depois mostra até que o Cornélio, né, o outro filho do vilão, perde a mão direita, então ele coloca até aquela garra com 3 ganchos, né, parece aqueles pegador de ursinho de pelúcia de shopping. E assim, do meio pra frente desse volume 1 de histórias, fica até mais interessante que eles param de focar essa ida e volta na Terra. A Ametista fica bastante, né, somente no mundo de cristal, e eles param também de focar somente na casa Ametista e na casa Opala, e apresenta as demais casas. É aí que é apresentado o príncipe Topázio, né, que tem um interesse amoroso com a Ametista, que foi amor à primeira vista. Já a princesa Topázio já é mais velha e sucessora do trono e é aliada ao Opala Negro. Ela até queria que seu irmão mais novo se casasse com a Lady Safira, que também é aliado do vilão, mas não deu certo. E após a morte do Lorde Topázio, essa princesa vira a Lady Topázio e bane o seu irmão desse reino. Depois também conhecemos as princesas Esmeraldas, né? A filha do meio até se torna uma boa amiga da Ametista. Depois até conhecemos nessas histórias o Lord Garnet, né? Que foi um bom amigo do pai da Ametista e até apresentei-a, né, com um unicórnio alado chamado Max. Em seguida é apresentada a Lady Turquesa, né, que tem uma habilidade de ser invulnerável ao álcool. Eu não sei se eu queria esse poder porque o legal é o efeito, mas o ruim é a ressaca. Aparece também o Lord Ruby, que é dito até que a Casa Ruby governou o mundo de cristal antes do governo do Lord Ametista. Eu recomendo bem esse primeiro volume, porque apresenta muitos personagens novos, vários lords, príncipes e princesas aliados da Ametista são dados como mortos, alguns voltam na batalha final, então fica bem legal de ler também. Mas enfim, o plano do Opala Negro a gente conhece desde aquela primeira história que aparece, né? Ele queria pegar os 12 fragmentos de cada um dos reinos do mundo de cristal e fazer uma armadura. Na verdade, só fazer um peitoral, né, com cada uma das 12 gemas aqui no peito. E quando finalmente ele consegue, tem a batalha final do Opala Negro com um rumo de gente, né? Tem a Princesa Ametista, a Citrina, o Lorde da Pedra da Lua, o Lorde Garnet, o Lorde Diamante, a segunda e terceira Princesa Esmeralda, a Lady e Príncipe Topázio, a Lady Turquesa, é muita gente mesmo. Eu não devia nem dar essa dica, mas eu vou dizer, uma dica muito importante. Se você é ou quer ser vilão, não seja burro. Cuide bem de seus aliados, porque o Opala Negro não cuidou bem do Sardonyx, né? Acabou até sendo traído por ele. Não cuidou bem do Cornélio, seu filho, que deu até uma facada nas costas do próprio pai. E no final não tinha como, o Opala Negro foi derrotado e acabou virando somente destroços. Depois disso, os aliados comemoram, até a Ametista é escolhida para liderar o mundo dos cristais, mas ela recusa e só queria voltar para casa, né? No caso, ela queria ficar
com seus pais e promete voltar se algum perigo surgir. E em uma página meio pós-créditos aqui, vemos que o Opala Negro não morreu, né, e vai retornar em algum momento. Depois aqui tem a revista anual que encerra esse voluminho de histórias. A Amy é atraída a retornar ao mundo de cristal e no final é tudo para resgatar um gato que estava tacando o terror por lá, né? A melhor amiga da Amy na Terra, que se chama Rita Beckman, também vai parar nesse mundo. E quando elas retornam, a terceira princesa Esmeralda vai parar na Terra e não consegue reabrir o portal para voltar para o seu mundo. Essa história serve mais para deixar um gancho, porque no ano seguinte, como eu falei, vai surgir uma nova revista da Ametista com 16 edições. Ela também até aparece na crise e eu não sei se vocês viram ela por lá, né? Mas isso já é um assunto para uma segunda parte. E para fechar, você pode até se perguntar, ok, parece ser legal, mas é uma história muito à parte da DC. Tem alguma conexão com os outros heróis? Nesse começo vemos aqui que a Amy tem um pôster da Mulher Maravilha no seu quarto, então você, né, conhece a personagem, mas tem uma história na revista DC Comics Apresenta que ela tem um crossover com o Superman. Aqui vemos os dois heróis se unindo para enfrentar o pequeno Cornélio na Terra, quando ele ainda era criança, né? Depois ele só fica adulto quando vai para o mundo de cristal. E então o Superman e a Ametista vão para esse outro mundo e enfrentam lá o Opala Negro. Mas o Superman pouco pode fazer porque ele tem fraqueza à magia e acabou sendo devolvido ao seu mundo. Nessa história é bem legal porque mostra uma habilidade da Ametista que é de conjurar objetos estilo Lanterna Verde, só que ela conjura nas cores verdadeiras. Bom, pessoal, me fala aqui nos comentários se você quer ver a continuação dessa história, né? Porque parece que não tem muita coisa, mas se for contar com um pouco de detalhes, até tem, né? Que ela tem mais uma revista no pré-crise, depois lá no pós-crise ela teve uma minissérie em 4 edições, naquele comecinho dos anos 80 ainda mesmo. Depois disso ela fica sumida e só vai aparecer lá em Crise Infinita, mas ela só ganha até muito mais importância depois do 952, né? Que ela tem bastante até crossover com outros heróis. E até em 2020 ela teve mais uma revista própria em 6 edições. Não sei se vocês chegaram a ler desse material. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito. Pessoal, vamos lá bater os 4.000 inscritos. Tá bem pertinho de chegar. Ajuda a gente a conseguir essa marca. E é isso. Até o próximo vídeo. E valeu!